Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui fazendo uma regravação da gravação. A gravação deu um problema, nós estamos regravando a aula número 2. Ela fica quase igual a que nós fizemos, mas fica algumas pequenas diferenças, mas isso não é um problema. Então, a aula número 2, né, nós vamos falar um pouco sobre algumas questões dos livros, mensagem que os livros nos trazem, e nós estamos ainda na introdução, né? Mas nós vamos fazer a nossa prece para a gente começar. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo aos bons espíritos que nos intuam, que nos ajude nessa nossa caminhada, que fortaleça essa casa de Itapuã, a todos que aí estão trabalhadores, encarnados e desencarnados, e que nos abençoe nesse trabalho e que nós possamos aprender muito com ele. Graças a Deus. Muito bem. A gente fez a nossa primeira aula. Foi uma introdução, onde nós explicamos os objetivos, né? Nós falamos das perguntas e respostas, isso é uma coisa muito importante. A gente tem muitas perguntas sobre transição, eu tenho certeza, sobre regeneração, sobre o planeta. Então, a gente trabalhou um pouco essa questão de explicação, o que é o curso, para que serve, tudo isso nós fomos discutindo. E o ponto, acho que mais importante, é exatamente entender as questões que surge. Nós demos alguns exemplos de perguntas, vocês viram lá no capítulo 1, né, na aula número 1, revisem lá se vocês tiverem dúvidas e façam as suas perguntas, isso é muito importante. Vocês fazerem as suas perguntas, por WhatsApp ou o que for, a gente está avaliando se a gente troca a plataforma para ter mais intercâmbio, para dar oportunidade às pessoas, mas isso é uma discussão que a gente vai fazendo no meio do caminho aqui para ver o que vale a pena ou não. Então, hoje é a nossa aula número 2, e na nossa aula número 2 nós vamos ver aqui um pequeno passeio. O que significa isso? Significa o seguinte, um pequeno passeio inicial sobre os livros Trilogia Transição Planetária. Ora, nós falamos lá na primeira aula que o nosso material de apoio, ou o nosso material de definição sobre a questão das explicações e dos estudos que vamos fazer, está nessa trilogia, né, Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras e A Decisão. Esses é uma trilogia, são 3 livros, né, da editora do Fo, o média Samuel Gomes, e vários espíritos editaram essa obra. Por exemplo, o André Luiz, o Chico, o Clarencio, que quem não lembra, o Clarencio, ele é um ministro de nosso lar, um espírito de alto nível, né, um nível muito alto a nível espiritual, mas tem muitos outros espíritos que, se você ler o livro, você vai percebendo. E lá na Decisão, inclusive, tem uma mensagem de Jesus. Então, se vê que é um trabalho muito forte. E esse trabalho, ele é complementado pelo nosso Kardec, no livro A Gênese, no Evangelho, que a gente usa, inclusive, aqui também. Então, esses livros todos, esses 3, e mais a doutrina espírita através da Gênese de Kardec, nós vamos trazendo aqui o nosso material para a gente compreender o que é esse processo de transição e o que é um planeta de regeneração. Nesse livro Futuro Espiritual da Terra, ele traz algumas questões muito importantes sobre como será. Por isso fala, futuro espiritual. Como será um planeta de regeneração? Como será a Terra como um planeta de regeneração? Ele vai dando alguns exemplos sobre as instituições. O que são as instituições? A instituição política, religiosa, o lar, a casa espírita, os centros religiosos, tudo isso faz parte das instituições, mas ele fala de outras coisas, ele fala da tecnologia, de mudanças que vão ocorrer. E fala muitas coisas mais sobre as questões espirituais e a necessidade principal de não só o planeta, não só entender tudo isso, a necessidade de onde está a grande importância disso tudo para nós. Nós, habitantes encarnados e desencarnados, mas principalmente nós que estamos encarnados e nós que somos espíritos que temos acesso a esse material, a responsabilidade que temos. Nós vamos falar um pouco de tudo isso. Né? E no Checkmate nas Sombras, ele vai trazer para a gente muito material relativo à parte que está sendo trabalhado já há mais de 50, 60 anos pela espiritualidade superior, onde eles estão visitando o umbral, visitando as trevas, visitando os abismos, quer dizer, visitando todo esse processo onde estão muitos desencarnados, e muitos desencarnados que não ficarão na Terra, que já está definido. Esses não vão ficar, esses já vão sendo
como eles falam lá, degredados, né? Mas assim, a separação do joio e do trigo, eles já estão sendo, algumas décadas, já está sendo levados, desencarnados, já estão sendo levados para esse planeta ou esses planetas que vão recomeçar. Isso já está ocorrendo em quantidade muito grande. E no livro A Decisão, vai nos falar, então, do processo final, de quem está envolvido, os cristos planetários, as reuniões, o que foi feito, o que não foi feito, como está o processo. Então, esses são os livros e mais a doutrina espírita que nós estamos usando. E o que nós vamos fazer hoje aqui na introdução, lembra que nós estamos no processo da introdução. Então, nós temos a introdução, nós temos o item 1 em transição, o item 2, que nós vamos falar das instituições, como será o planeta, vários detalhes sobre isso, e o item 3, que é o item que nós vamos abordar com mais tempo, que é aquele que fala, ok, mas o que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel nisso tudo? Como eu tenho que fazer em mim para eu merecer estar no planeta de regeneração? Então, vamos fazer o nosso passeio aqui, vamos lá, né? E, de novo, as perguntas podem ser enviadas via WhatsApp, ser mandada para o Maurício, para o Roberto, para mim, para a Grace, para o próprio grupo de transição planetária. Quem não está no grupo pode se inscrever, né? Nós vamos, então, começar aqui falando rapidamente dos 3 livros, a trilogia. Então, ele diz assim, nesta trilogia, psicografada pelo médium Samuel Gomes, ditada pelos espíritos de André Luiz e Chico Xavier, mas tem outros também, tá? Está colocando os 2, porque são os que mais falam, mais que trazem informações, mas tem outros também. O autor espiritual André Luiz informa que o plano físico e as esferas inferiores passa por intensas modificações. Então, o que ele está dizendo aqui? Bom, primeiro assim, quando a gente olha os livros, nós vamos perceber que o espírito que mais se envolve no sentido de perguntas, de passar informação, é o André Luiz e muito depois bastante coisa do Chico. Mas tem vários instrutores, como o Clarencio, que falam muito, eles instruem. Então, por exemplo, o André Luiz faz questionamentos, né, faz colocações e o Clarencio esclarece. Então, todo um processo de discussão e, na verdade, uma grande viagem que eles fazem no plano encarnado e desencarnado, mostrando o que está acontecendo já. Porque se aqui a gente não está percebendo as coisas, lá já está em plena atividade há muitas décadas. Mas depois desse curso, vocês vão começar a perceber que o nosso mundo está num processo de transição e muitas coisas estão ocorrendo de acordo com o previsto na própria Gênese de Kardec e pelo próprio Jesus Cristo. Jesus tem 2 grandes discursos, né? Porque Jesus falava por parábolas, mas ele tem 2 grandes discursos. O primeiro discurso público que ele fez, que é o Sermão do Monte, que as pessoas conhecem, né? Uma quantidade imensa de informação, que não são parábolas, são colocações que Jesus faz de instrução às pessoas. E o último, antes dele morrer, né, poucos dias antes dele ser crucificado, ele faz um outro sermão, que não é um público, mas é um público para os seus apóstolos, seus discípulos, que é o famoso Apocalipse de Jesus, ou, né, o sermão que ele faz sobre as predições da transição planetária, que nós vamos falar disso também. Tá? Ok. Muitos dos nossos irmãos desencarnados passa por um filtro que definirá seus destinos. Vocês veem que eu coloquei em vermelho aqui, passa por um filtro que definirá seus destinos. Vocês vão perceber que está um pouco claro aqui, eu não sei por que aconteceu alguma coisa no PowerPoint, mas as 3 primeiras planilhas estão claras, depois elas vão ser modificadas. Então ele diz assim, que passam por um filtro. Todas as colônias e postos de auxílio que se encontram na Terra servirão de ponto de apoio para recolher esses companheiros, seja para receber recursos visando a melhorar suas qualidades morais, se tiverem condições de continuar no orbe, seja para encaminhá-los ao degredo planetário. Então, está falando dos desencarnados. Então, vocês percebem que eu comecei falando sobre isso? Que eles já estão envolvidos junto nesses processos de recolhimento, de ajuda. Tudo isso está sendo feito através de um filtro. Olha, esses aqui não têm condição de encarnar e nem mesmo ficar no planeta de regeneração. Isso está claro. Então, esses já podem entrar no processo de serem enviados para outros planos. E aí é uma história, é um processo que existe. Esses aqui ainda têm condição de encarnar e fazer uma última tentativa, e nós vamos ajudá-lo aqui para ver se eles conseguem. Então, esses processos são filtros que estão sendo feitos no plano espiritual,
Esses filtros, eles têm a finalidade de dar oportunidades, sempre é isso. Sempre o processo que eles estão fazendo no mundo espiritual é sempre tentando todas as oportunidades que existem. O filtro é assim. Ele existe, esse filtro, para ele deixar de fora só aqueles que não têm mais condição nenhuma. Agora, qualquer um que tiver um mínimo de condição, eles aproveitam de uma forma ou de outra para fazer uma última tentativa. Isso é muito importante a gente compreender. A misericórdia divina. Vamos lá. No livro Futuro Espiritual da Terra, como eu falei aqui, esse livro aqui, é o primeiro da série, depois vem Checkmate, depois a decisão. Então, ele está falando desse livro aqui. No livro, depois nós vamos falar dos outros. No livro Futuro Espiritual da Terra, os mecanismos da nova era, quer dizer, os mecanismos do processo da transição, estão subordinados a uma alteração profunda. Então, existe um processo de mudança grande que vai ocorrer. Até que sejam estabelecidas essas características, então, até que isso aconteça, outras feições relacionadas à vida humana se transformarão também para consolidar a evolução dos aspectos espirituais que o planeta apresentará em seu futuro. Então, eles estão falando aqui de futuro, por isso é futuro espiritual da Terra. Não é que vai passar por um processo de regeneração e tudo vai mudar, não é assim. A gente vai entender isso no detalhe durante o curso, mas ele já está dando aqui uma visão geral que existe mecanismo de mudança, existe processo de mudança, mas que são estabelecidas no futuro, que as coisas vão mudando aos poucos, até que se consolide, né? Para consolidar, até que se consolide a evolução dos aspectos espirituais, para que se diga assim, já é um planeta regenerado, né? Porque o processo é planeta de regeneração, é um processo. Tornar-se um planeta regenerado é mais no final, né? Então é isso que a gente precisa compreender. Checkmate nas Sombras. Esse é um livro. Aquele começa a se falar do Checkmate na Sombra, porque nós vamos falar um pouco de resgates aqui. Então, ele está dizendo para nós assim: apresenta as equipes de trabalho que já estão preparadas para atuar nesse sentido. O objetivo principal é introduzir esses serviços espirituais de resgate nas atividades da esfera física, em todos os setores da vida humana. Então, o processo de resgate já está sendo feito em todos os momentos, inclusive no plano encarnado, com ajuda, com intuição, né, com fortalecimento, e até com aqueles espíritos que vão fazer o processo de que a gente fala de aferição, que é mais complicado, nós vamos entender. No último livro da trilogia, A Decisão, a espiritualidade sinaliza que o processo de regeneração caminha por linhas mais amenas e seguras, já que a maioria dos homens deseja intensamente evitar uma terceira guerra mundial, que precipitaria a Terra em um período de dores terríveis. Vocês vão lembrar aqui que isso é muito falado nos meios espíritas, mas numa corrente que às vezes a gente fica assim, olha, será que foi mesmo que falaram? Não falaram? Dá-se o nome aos bois, fala que foi o Chico que falou, outros falam que o Chico não falaria isso, tem um monte de informação, mas não importa. O que está dizendo aqui é assim, nós estamos vivendo um momento muito crítico que tinha, e eu não sei, dizem que não tem mais, mas tinha um risco de uma terceira guerra. E isso precipitaria o homem em situações de expiação muito graves, muito fortes. E aí nós poderíamos perder um bonde, poderia acontecer alguma coisa muito drástica no planeta. E ele está dizendo que isso praticamente não existe mais, então isso é um alívio. Por quê? Porque aí o processo vai ocorrer da forma como estava previsto. E a gente vê ainda alguns indícios perigosos com esses momentos que nós estamos vendo de guerras na Europa, as guerras entre Rússia e Ucrânia, agora Israel com os palestinos e muitos envolvidos, Estados Unidos envolvidos, quantas coisas envolvidas, e de vez em quando aparece algum maluco falando, olha, uma bomba atômica, olha isso, olha aquilo. Então a gente vê que existe assim, uma sombra sobre esse processo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso no nosso processo de pensamentos, do que a gente fala, o que a gente não fala, como que a gente age nas redes sociais, que tipo de informações, se nós estamos fomentando a paz, a concórdia, se nós estamos sendo o ponto final de mensagens que não são boas. Isso é muito importante a gente compreender o nosso papel. Então, aqui, no Checkmate, as decisões envolvem temas importantes como o final da limpeza espiritual,
acontecimentos que antecedem a fixação da regeneração e interação entre os planetas despertos do sistema solar. O que ele está dizendo para nós é assim, olha, existe um processo de limpeza espiritual. Checkmate na sombra, resgate. Limpeza, o que significa isso? Significa exatamente aquilo que foi falado no slide anterior. Vocês lembram da palavra aqui? Que ele vai falar para a gente aqui dos filtros, né? Passam por o filtro, né? Passam por o filtro. Aí ele fala aqui do futuro espiritual da Terra, fala do segundo livro, que é Checkmate, depois vai falar do terceiro. Mas ele já está falando aqui, no último livro, a decisão. Então, o que ele está dizendo aqui, quando chega aqui, é como se fosse assim, olha, está no final o processo. Então, os livros vão tendo uma sequência dentro de um processo de acontecimento. No livro A Decisão, ele fala, o final do processo de limpeza é quando as limpezas estão sendo finalizadas, porque elas já ocorrem há algumas décadas, né? Limpeza no sentido de que espíritos estão sendo levados para outros orbes, estão ficando aqui. Encarnados ainda tem muitos espíritos que serão levados para outros orbes quando desencarnar, ainda tem, são os processos finais, né? Ou seja, nós estamos em que nível? A gente vai entender quando a gente falar lá na frente sobre quem vai e quem fica, né? A gente precisa compreender que existem alguns critérios, esses critérios nós vamos discutir. Então, aqui existe um processo de interação entre os planetas despertos. Então, no sistema solar, existem muitos planetas mais evoluídos que a Terra. Isso, inclusive, é falado no Espiritismo, é falado por Kardec nos livros da doutrina espírita. E esses planetas despertos, eles atuam e vêm atuar nesse processo de transição. Eles vêm nos ajudar nesse processo de transição no plano espiritual. E, às vezes, até encarnados, né? Eles vêm como encarnados aqui para ajudar aqui no plano encarnado, mas a maioria está ajudando no plano de resgate, no plano espiritual, no umbral, nas sombras, né? Nas trevas e até nos setores abismais. Tudo isso está sendo trabalhado por esses espíritos que estão desencarnados, uma quantidade enorme de espíritos estão atuando nesses processos. Vamos lá. Espírita e outros espiritualistas questionam de quando se dará o processo de transformação planetária. Então, isso é muito comum, a gente falar quando é que começou, quando que é a data. A gente tem muito esse hábito de querer saber o dia, a hora, mas não é assim que as coisas funcionam, não é. Porque o processo divino ele não tem não é atrelado a dia, hora exata, não é assim. Ele não tem uma preocupação com o timing como a gente tem. Ele é um processo. O tempo é uma coisa humana. A gente mede o tempo, a gente quer saber da hora. Isso é coisa mais nossa do plano material. No plano espiritual a coisa é mais abstrata, é mais diluída, né? Então não adianta a gente pensar quando começou, quando vai acabar. Não tem. É um processo que se realiza de acordo com um movimento de espíritos que vem para lá, vem para cá, e de esforço do ser humano. Então, você imagina que tem uma grande quantidade de espíritos encarnados, muitos, gente, não estamos falando de poucos, não é milhares nem milhões, são bilhões de espíritos encarnados, né, que estão num processo de última tentativa. Ora, isso pode levar quanto tempo? Quanto tempo um espírito pode dar um despertamento nele e ele fazer uma mudança e merecer ficar no planeta de regeneração? Pode ser 10 anos? Pode ser 50? Pode ser 60? Não importa. A espiritualidade vai trabalhar com isso. Tem elasticidade na lei divina o suficiente para fazer isso acontecer dentro de um tempo que não é um tempo que eles são obrigados a fazer porque a gente define tempo dessa forma. Não é assim. E diz aqui, ele já está sendo realizado e sua efetivação mais profunda requer um esforço coletivo, olha só o que está falando, por parte da maioria dos espíritos nos dois planos da vida, somando ainda uma participativa de irmãos de outros orbes que se consolide. Veja, tudo que eu falei. O processo está acontecendo, não tem um prazo. Daqui 10 anos está fechado, daqui 50 está fechado. Não é assim. Está acontecendo. Agora, você pode pensar em termos de time assim, não, tudo bem, mas em termos de tempo, então, se já está acontecendo há algumas décadas, significa que os movimentos estão ocorrendo e as coisas vão ocorrendo. Ora, as pessoas não vivem muito mais que 80, 100 anos. Vamos falar que 99% das pessoas nesse mundo não vivem mais de 100 anos. Então, em um século, as coisas deverão ter chegado a uma quase realização final. Porque aqueles que encarnaram aqui há 30, 40 anos atrás, ou alguma coisa assim, que estão como última alternativa ou última esperança, eles já são pessoas com uma certa idade
e que, na melhor das hipóteses, em 40, 30 ou 50 anos vão desencarnar. Pronto. Não vai passar disso, não vão viver 200 anos. Então, se eles ficarão ou irão, já está resolvido, que aqueles que desencarnam, que não são missionários, que não vêm aqui de novo para ajudar em alguma coisa, se não ficarão na regeneração, desencarnam e provavelmente já são encaminhados, porque não faz sentido mais ficar por aqui vibrando nesse planeta. Então, você já entende que tem um prazo definido pelo processo. Pelo processo. Aqueles que estão desencarnados, já há décadas, começam a ser levados. Pronto. Inclusive, o Haroldo, né, fala na palestra dele, ele gosta de fazer essas colocações assim. Ah, o umbral está vazio, já esvaziou o umbral, né? Tipo assim, já se saiu. Não é bem assim, mas faz sentido, porque muitos que estão lá reencarnaram como última oportunidade, já saiu muitos espíritos de lá para cá. E muitos já foram levados, não vão ficar. Né? Então, isso é uma coisa que dá uma ideia de tempo para nós que gostamos de ter uma ideia de tempo. Né? Nenhuma renovação desse nível se fará sem que suas etapas ocorram de forma satisfatória. Então, assim, as etapas têm que acontecer de forma satisfatória. Não vai ter renovação naquele nível se não ocorrer. O trabalho se desdobrará para todos nós, exigindo maior empenho e dedicação. Mas a maioria das criaturas não faz a menor ideia do que lhe será pedido. Gente, o que está dizendo aqui é muito importante. Eu diria para vocês que esse slide aqui, deixa eu voltar aqui, ó, tem esse e esse. Esses dois slides eu diria que são extremamente importantes para se ler, ó, slide 39 e 40, para se ler, reler e refletir. Por quê? Porque olha o que está dizendo aqui, vai exigir maior empenho e dedicação, porque a maioria das criaturas, não faz a menor ideia do que lhe será pedido. O que significa isso? Significa que vai ser muito exigido de todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Aqueles que têm a última oportunidade, que são espíritos mais difíceis, que não foram tocados pelo bem, e a oportunidade, quando fala a última oportunidade, é ver se eles são tocados pelo bem. Não é que eles serão modificados, serão espíritos bondosos, não é isso. São espíritos maus, que fizeram muita coisa ruim, mas tem uma última janela, que é essa. Quem sabe eles não são tocados pelo bem, se arrepende um pouco e pensa, olha, realmente seria melhor viver diferente, seria melhor ter boa vontade. Sabe essas coisas? Quem sabe? Aí eles terão uma outra oportunidade. Se não, não. E isso está falando de nós encarnados. Maior empenho e dedicação, porque tem outro lado que nós vamos ver daqui a pouco. Eu não sei se é no outro slide, deixa eu só ver se é. Tem uma hora que ele vai falar aqui, não é aqui. É no outro slides. Da aferição. Então, isso aqui. São esses 3 slides o mais importante. Tá? Então, vai falar da aferição e nós vamos entender o que significa maior empenho e dedicação e entender também, não faz a menor ideia do que lhe será pedido. Porque nós seremos muito requisitados. Muito. E nós vamos entender já daqui a pouco. Vamos mais em frente. É claro que, em se comparando a condição de regeneração com o planeta de prova e expiação, veremos que nesta quer dizer, na regeneração, o peso negativo dos pensamentos e emoções e o padrão vibratório da realidade material criam muitas dificuldades. Desculpa, aqui está falando do planeta de expiação e provas. Quer dizer, os pensamentos, as emoções, o padrão vibratório encarnado e desencarnado cria muita dificuldade. A gente sabe disso. Muita violência, muitos vícios, muita maldade, muita crueldade e coisas muito maiores acontecem. Naquela, quer dizer, a outra, né, a regeneração, esses aspectos diminuirão gradativamente. Então, você entende que não é, separou, já acontece alguma coisa? Não, é gradativamente. É claro que a gente compreende, se nós temos bilhões de espíritos que são cruéis, que são espíritos que gostam do mal e não querem se modificar, esses já estão saindo, são levados, a vibração vai aliviando. Isso não é a coisa mais óbvia. Vai aliviando as vibrações, desencarnados, obsessões, isso vai aliviando. Mas ainda não está acontecendo, ainda estamos vivendo momentos difíceis, porque essa vamos falar assim, pensa assim, é o fundo da bacia da transição, é o momento do pico para baixo.
Depois que o tempo vai passando, que esses espíritos vão desencarnando, e a gente não pode dizer esses que a gente pode estar incluído, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Esses espíritos que eu digo são essas categorias, que a gente pode ou não estar nela, eles vão sendo desencarnados, vão sendo levados, aí, gradativamente, a vibração vai melhorando, melhorando. Isso é importante entender. Então, elas diminuirão gradativamente e não mais serão encontrados no mundo mais espiritualizado, mas sim ficarão à disposição para o desenvolvimento de novos valores. Então, aqui é para a gente ter muito claro e tirar da frente de nós aquela visão miraculosa ou que tudo vai acontecer porque Deus vai fazer algo. Né? Não é assim. É uma construção de nós mesmos. É aquela água suja que você vai colocando água limpa devagar e vai saindo por outro lado um pouquinho de água. Ela vai clareando, clareando. Pensa assim, um planeta de regeneração com uma vibração muito pesada, que vai aliviando na medida que você vai tirando as vibrações pesadas, e vai aliviando, e os outros que estão ali vão procurando melhorar a vibração também. Por isso tem uma exigência maior de nós, para ter melhores vibrações, para ajudar no processo de limpeza. Muito bem, vamos lá. Agora vamos falar aqui. Essa planilha é muito importante, a outra também. O tributo de crescimento espiritual tem seu preço. E nada é fácil para o despertar ascensional. Olha isso, gente, olha essa frase. O tributo é um tributo, você paga por isso. Tem um preço por isso. O crescimento espiritual tem um preço. E o preço não é fácil, gente. Por quê? Por que o preço não é fácil? Poxa, mas eu quero ser bom, eu quero melhorar, eu quero ter bons pensamentos, eu quero fazer o bem, eu gostaria de me espiritualizar. Então, por que isso não é fácil? Vem em mim, vai acontecendo. Não é. Por que não é assim? Vamos entender. Isso a gente vai entender muito quando a gente falar do item 3, que é o que a gente gasta mais tempo no curso, que são mais ou menos uns 4, 3 meses. 20 aulas, mais ou menos. É onde a gente fala do ser humano, da mente, dos vícios, das virtudes, das ferramentas que existem para a gente crescer, para a gente se modificar, quais os primeiros passos que temos que dar. Porque se a gente não sabe dessas coisas, como é que a gente muda? A gente não muda, a gente fica rodando. Né? Então, por que é mais difícil? Dando um spoiler aqui do que nós vamos fazer lá. É muito simples. Nós vivemos num planeta de expiação e provas, e a gente já falou, mas nós vamos falar de novo lá na frente. Características de um planeta de expiação e provas é orgulho, egoísmo, paixões, vícios, né? Maldade, o mal predomina o bem. Pronto, quando você pega isso tudo e junta na sua cabeça, você entende que tipo de coisa que está aqui a nível de mundo, a nível espiritual e nós. Ora, então a gente vem de desejos que são emocionais, instintivos, passionais, egoístas, orgulho, paixões, tudo isso é o que está dentro de nós, mas isso vem, não foi da vida passada, isso vem desde a época do ser irracional, lá do animal, já vem tudo isso, esse desejo de paixão, de corpo, de hábito, de preguiça, de sobrevivência, é extremamente poderoso em nós. Se você pensar nas nossas características, nos nossos potenciais que nós temos dentro de nós, as nossas emoções são coisas potenciais. Mas são potenciais que nos ajudam a crescer, e nós vamos entender como, mas também elas causam muitas dificuldades para nós, porque ela é voltada mais para o nosso passado, não tanto para o futuro. Mas tem um ser dentro de nós que é extremamente poderoso e é o mais velho, o mais ancião que nós temos, o mais forte, que se chama instinto. Né? As coisas instintivas, não estão falando do instinto biológico do corpo, não, estão falando da questão mental, psicológica. As nossas necessidades, vontades, desejos instintivos são muito poderosos e eles fazem coisas absurdas, que às vezes a gente olha no noticiário e fala, meu Deus, nenhum animal faria isso. E não faria porque ele não tem razão, ele não tem a inteligência para fazer, mas a gente faz. Então, quando você pensa nisso, isso é só uma fotografia que a gente tira e a gente vai entender que para crescer precisa vencer essas coisas. Não é só angariar o outro, você tem que angariar o outro, mas você tem que trabalhar isso que está aqui, esse ser imenso e poderoso que nós temos. Por isso, o tributo tem um preço muito forte. É preciso compreender. E, em geral, a gente reencarna e desencarna, e a gente não entende essas coisas, os detalhes, como é isso, como não é, mas o que eu tenho que fazer então? Como que eu começo a trabalhar isso? Essas coisas não são muito discutidas, só são discutidas dentro da casa espírita as casas
que trabalham dentro delas com os processos psicológicos, com os processos de Joana, de Hamed, de Hermance Dufour, que trabalham o ser humano. E isso é importante a gente entender, porque o movimento espírita ele tem processos históricos que a gente precisa estudar para compreender, senão a gente fica voltando para o passado. Sabe? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o movimento espírita, rapidamente fazendo aqui um aspas, para a gente entender isso. Olha como uma coisa puxa a outra. Mas se você olhar o movimento espírita histórico, ele entrou no Brasil há muito tempo. Ele entrou no Brasil há muito tempo. Ele entrou no Brasil no século XIX, logo depois que começou na França, passou muito pouco tempo, ele entrou no Brasil. Como é que ele entrou? Ele iniciou no Rio de Janeiro, em comunidades francesas, porque os livros eram em francês, não tinha inglês, não tinha tradução. Então, não tinha como saber. Então, alguns franceses se reuniam em grupos com alguns brasileiros que falavam francês, fundaram grupos de estudo para estudar o quê? O Livro dos Espíritos, em francês. Olha como é. É um movimento isso. O movimento começa ali. Depois vem, eu vou fazer bem resumido, vem um grande movimento que é a fundação de um centro espírita, que foi o primeiro no Brasil, que foi em Salvador, na Bahia. Fundou-se lá um centro, os livros começaram a ser traduzidos, né, para o português, e aí começaram a desenvolver o quê? Centros espíritas que estudavam o Livro dos Espíritos. Estudando o Livro dos Espíritos, formou-se grupo para estudar os livros dos Espíritos. O tempo vai passando, vai se fundando outras casas, e chega o Evangelho traduzido, e começa a estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, aí vem o Livro dos Médicos, começa a estudar os livros, né? Estudando os livros, separadamente ali e tal. Tá bom. Esse foi um movimento que durou algumas décadas, e assim funcionava. Até um tempo que um espírito deu uma comunicação numa reunião séria da federação, e foi um espírito que trabalhou na Federação Espírita Brasileira. E ele disse, gente, vocês têm que tomar cuidado. O método que vocês estão usando para estudar a doutrina espírita é um método muito, como é que nós vamos dizer assim, ele tem um jeito muito fechado, e isso vai acabar com a doutrina espírita, porque não vai atingir o povo, não vai atingir as pessoas. E ele falou, ou vocês mudam o sistema, ou vocês vão perder a doutrina espírita. Isso lá no século XIX ainda, né, entrando no século XX. E ele falou, olha, vocês têm que criar um sistema para trabalhar isso, um processo sistematizado para trabalhar isso. E aí começou a federação a criar um processo chamado Estudo Sistematizado da Doutrina. Todo mundo já ouviu falar disso. Gente, isso é coisa antiga. Isso é coisa antiga. Isso foi sendo trabalhado décadas e décadas. E hoje a gente ainda tem até hoje estudo sistematizado da doutrina. Mas um outro movimento ocorreu mais ou menos no século XX, entre 1940 e ano ali 1970, por aí, que foi o movimento de André Luiz. Como assim? Começaram a aparecer os livros de André Luiz. E isso faz uma movimentação na doutrina espírita enorme. É uma nova onda, é como se fossem ondas, né, que vão aparecendo. Você vê, a onda primeira foi os franceses, a segunda foi a entrada dos livros traduzidos, depois vem os livros para estudo em vários centros espíritas que cresceram no Brasil, e aí vem a comunicação e a federação decide criar um sistema sistematizado de estudar a doutrina. E aí vem uma nova onda, quando o Chico começa a mandar os livros todos, do Emmanuel e do André Luiz. Aquilo foi um reboliço no movimento espírita. Criou-se uma nova onda. Qual é a nova onda? Além de estudar os livros sistematizadamente, precisava estudar os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel. E isso foi uma nova onda. Tudo bem. O processo de transição planetária já tinha começado. Olha, vai ligando uma coisa com a outra. Vai ligando para entender a necessidade de estudar a parte histórica da doutrina para entender e a gente não dá a bola fora. Tá? Aí a gente para de estudar os livros? Não é questão disso. Continua estudando sistematizado, continua estudando os livros, como quiser. Mas precisa entender André Luiz, porque ele traz coisas, informações que nos livros do Kardec não tem no detalhe. Isso é muito importante. Mas quando chega em 1980, por aí, né? Bem antes disso, o mundo espiritual percebeu claramente
que no processo de transição planetária tinha uma prioridade muito importante para os encarnados. Para os encarnados. E qual é? Ora, os encarnados estudavam, mas estudar os livros, estudar tudo isso, é a forma. Você está estudando, pegando informação, é forma. Então, a gente tem que entender a diferença de forma e de essência. Isso a gente fala muito no curso aqui, a gente vai falar muito disso. Forma e essência. Você pode passar 40, 50 anos dentro da doutrina espírita e você só trabalhou a forma. Forma significa informação. Chegou do plano espiritual, você aprendeu muito, o que você fez? Não fez nada em você não modificou. Você estudou, aprendeu tudo isso, você ficou mais responsável, mas você não modificou a sua parte interna. O que você fez com a sua parte psicológica, a sua psique? O que você fez com a tua alma, a sua iluminação? Isso é muito comum acontecer nos desencarnes, com muitos espíritas, inclusive. Então, o mundo espiritual decidiu que deveria trazer, sim, para o homem encarnado, para o ser encarnado, informações sobre a transformação, sobre o autoconhecimento. Olha que Kardec fala disso lá no Santo Agostinho, mas isso não pegou. Então, o mundo falou, não, o pessoal não entendeu. Então, vamos levar para eles uma quantidade enorme de coisas para que eles despertem para a necessidade de conhecimento, de autoconhecimento, autodescobrimento, que Joana fala de autodescobrimento. Joana estudou no mundo espiritual, inclusive com o Jung, Carl Gustav Jung e muitos outros instrutores espirituais, durante 50 anos. Durante 50 anos ela estudou o processo do desenvolvimento do ser humano, da psique, o que faz, o que não faz, o que é emoção, o que é sentimento, o que é o medo, como é que a gente desenvolve, quais as ferramentas que existem para a gente ser uma pessoa melhor, onde que eu tenho que trabalhar, o que é que eu faço primeiro, o que é que eu não faço, tudo isso. Todo esse trabalho psicológico, ela estudou 50 anos, para vir, através do Divaldo, trazer os 16 livros sobre a obra psicológica de Joana. Por que será? Quiseram fazer livro para vender, para ganhar dinheiro. Não! Isso é o mundo espiritual trazendo ondas de informações para a transição. Porque na transição planetária, nesse processo, a coisa mais importante que tem não é a informação em si, é como eu faço algo dentro de mim que me ilumine, que me transforme, ou que me dê capacidade. Mais importante é isso, a capacidade de me esforçar para ser uma pessoa melhor e ser merecedor de uma regeneração. Fecho aspas. Pronto, esse é um histórico para a gente compreender por que ele fala que o tributo do crescimento espiritual tem seu preço, e nada é fácil, né? Então, isso é importante. Vamos lá, depois do aspas, né? Porque ela fala aqui, isso ainda é parte da nossa ignorância, com relação ao nível de transformação que devemos realizar dentro da própria intimidade e não no aspecto exterior. Entende isso aqui? Essência, forma. Tudo isso aqui é forma. Tudo que nós estamos fazendo aqui é forma. Quando a gente falar de Joana lá no final do curso e falar de todo esse processo e mostrar tudo que nós temos, é forma. A essência ninguém faz para a gente. É levar para dentro da nossa intimidade e conhecimento. Isso é importante. Primeiro, trabalhemos em nossa educação pessoal, para que esse mesmo mal não desgoverne nossa vida. E depois, em se tratando da saída dos nossos irmãos ignorantes ou resistentes ao bem, devemos ter bastante compaixão. Então, aqui está falando exatamente disso, né? A gente primeiro tem que trabalhar nossa educação, nosso íntimo, nosso interior. Não ficar julgando, não ficar apontando, não ficar preocupado, né? Estressado, eu não vou conseguir. Não, trabalhe, faça isso. E isso nós vamos ajudar muito a entender no final do curso, né? E não tenha pensamentos de raiva, que bom, que tá vendo, não vai se dar bem, não vai ficar. Não devemos ter isso, é compaixão que nós devemos ter. Porque na fala do mestre, a quem é muito dado, muito será pedido. Então, isso a gente não pode perder da nossa mente, né? A nossa necessidade como espírita de ajudar. No futuro espiritual da Terra, vai falar da limpeza astral. Limpeza astral. Quando fala de limpeza astral, do que a gente já falou até agora, vocês já entenderam mais ou menos que é exatamente esse processo de limpeza. Então, ele vai dizer aqui: o que se percebe no astral da Terra, nesse momento, é o desespero dos espíritos inferiores, que percebe a perda cada vez maior de suas influências sobre o psiquismo amadurecido dos homens.
todos eles já sabem que Jesus decretou a limitação de suas presenças aqui na Terra. Então já tem situações que está decretado. Os planos inferiores estão passando por uma acentuada limpeza, que os amedronta pela incerteza do que acontecerá com ele. Por isso fazem de tudo para tentar, numa última cartada, levar consigo alguns desses companheiros que se encontram encarnados, trabalhando na política, na religião, na ciência, nas artes e demais áreas da atuação humana. O que ele está dizendo, gente? É que é assim. Se eles já sabem, vamos imaginar que tem milhões ou até bilhões, eu não sei, de espíritos que já sabem que não vão ficar e nem vão encarnar mais, que já estão sendo levados. O que eles querem? Ora, quantos mais intelectuais, pessoas da política, pessoas com influência na religião, tudo isso que a gente conseguir pegar aqui dos intelectuais, e isso não é muito difícil, porque às vezes intelectual é muito materialista, vamos levar com a gente. Levando com a gente lá, nós vamos fazer o quê? Né? Nós vamos sobrepujar aqueles espíritos ignorantes que estão lá. Gente, vocês entendem como a coisa é complexa? Como a coisa é complexa? Muitos deles vão para lá revoltados, muitos deles vão para lá para dominar, para continuar, mas é claro que fazendo alguma coisa boa na tecnologia, muitos deles também vão se recuperar, muitos deles vão perceber que precisa se modificar, tudo isso vai acontecer. Né? Então está havendo uma última tentativa, inclusive, deles de influenciar. Como que é isso? É aqui, ó. Como consequência, os encarnados perturbados e influenciados por eles se transformam em instrumentos de aferição para a humanidade. O que significa isso? Aferição, aferir, medir. Significa que eles influenciam os encarnados, e os encarnados que se deixarem influenciar vão começar a fazer besteira, coisas estranhas. Isso chama aferição para a humanidade. As pessoas vão perceber o que está acontecendo com ele. O que mudou? O que está ficando raivoso? Por que não está tentando ser uma pessoa melhor? Essa aferição vai definir que a pessoa realmente não deveria ficar num planeta de regeneração. Que ele vinha se enganando, vinha enganando os outros, que ele não tem capacidade de ficar. E aí, nessa aferição também vai se separar o joio do trigo. Isso é importante entender. Essa parte é fundamental. Esse processo de aferição é fundamental. Todos nós estamos fazendo a nossa escolha para determinar quem vai continuar nesse mundo rumo à sua recuperação ou estagiar em experiências mais áridas, em regime de expiação, em outro planeta que se encontra em fase inicial de processo de expiação ou até planeta primitivo, mas, em geral, início de planeta de expiação e provas. Mas pensa, gente, é voltar no tempo mesmo. Né? Voltar no tempo mesmo. Essa é uma planilha que precisa ser estudada com calma, que vocês peguem e dúvidas anotem, mandem a dúvida no grupo, mandem a dúvida como vocês quiserem pelo WhatsApp, para que a gente converse com calma na próxima aula e a gente entender com mais detalhe as dúvidas que tiver sobre isso. Vamos um pouquinho mais para frente? Ok. Aqui nós temos as observações de Clarencio e outros mentores sobre algumas consequências das mudanças no plano encarnados e desencarnados. Nós não vamos entrar nisso aqui agora. Não vamos entrar nisso aqui agora. Nós vamos ficar por aqui, porque aqui tem muito material para a gente pensar. Né? E eu acho muito importante que o nosso sistema não é um sistema de interlocução, não é um processo que a gente consiga dialogar muito, que a gente pense nisso, que a gente raciocine nisso. Né? O Maurício fez uma pergunta muito interessante que eu queria comentar ainda aqui, por isso o tempo, né? Não vou gastar muito tempo no material. Ele fala sobre a questão se nesse processo que nós estamos vivendo de transição, tem espíritos chegando na Terra para nos ajudar. Como é que é isso? Eles vêm nos ajudar, eles vêm fazer alguma coisa aqui para esse processo? E ele pergunta também sobre as crianças que estão nascendo, já são crianças, são esses espíritos, ou são crianças melhores, são crianças, né? Todo esse processo. Vamos tentar falar um pouco dessas duas coisas. Vamos falar primeiro das crianças. Algum tempo atrás, no meio espírita, e eu não vou julgar aqui quem falou, quem não falou, se é ou se não é esse ponto, eu quero só esclarecer. Apareceu aqui já há algumas décadas a questão de crianças, as crianças cristal, as crianças índico, vocês vão lembrar desse alvoroço que houve pelo mundo inteiro. Isso é muito complicado, porque
começou a todo mundo achar que seu filho era uma criança cristal, uma criança índico. Gente, tem que ter cuidado quando a gente coloca as coisas, e às vezes até pessoas do movimento espírita com um certo, como é que nós vamos dizer assim, um certo nome, coloca coisas que cria mais alvoroço do que ajuda. A gente não tem que se envolver com esse tipo de coisa, porque não é assim, né? Não é assim. As crianças que nascem, há muitas delas que nasceram nas últimas décadas, são espíritos difíceis que estão na última prova, na última tentativa. Eu acabei de falar disso aqui. Não tem nada a ver com crianças que vêm para nos ajudar. Não é isso. Não é isso. Agora, existe sim, em vários livros, inclusive nesses aqui vocês vão ver, a fala que muitos espíritos vêm aqui, e quando a gente falar de quem vai e quem fica, nós vamos ver isso. Muitos espíritos que vêm aqui, nós estamos falando de 1000, não, nós estamos falando de centenas de milhares de espíritos, já começaram a encarnar na Terra. Diz que o Emmanuel já encarnou, André Luiz já encarnou, muitos espíritos do plano espiritual encarnaram, o Clarencio vai encarnar, ou já encarnou, mas uma quantidade de milhares, de centenas de milhares de espíritos encarnaram na Terra, estão encarnando ainda, estão aí, com o intuito, com a finalidade de nos ajudar nesse processo, muitos envolvidos em áreas sociais, de educação, e muitas ideias novas aparecendo também. A gente tem que ficar atenado com essas coisas, compreender as profundidades, as complexidades das coisas. Então, esses espíritos estão chegando. Mas também existem espíritos que estão sendo degradados de um outro planeta, porque pensa assim, Exilados da Capela. Quem viu Exilados da Capela? Leu. Quando a Terra estava passando de um planeta primitivo e entrou num plano de planeta de expiação e provas, em algum tempo no início, começaram a vir os exilados de Capela. O que seriam os exilados de Capela? São aqueles espíritos que estavam num planeta lá de Capela, que era de expiação e prova, e passando para a regeneração, e não conseguiram passar. Foram degradados para onde? Para alguns planetas, inclusive a Terra. Chegaram na Terra, com conhecimento tecnológico maior, mas ainda com uma dificuldade na área moral. Mas trouxeram movimento de progresso. Tá bom, agora vamos mudar. Nós estamos agora naquela posição de Capela, que passou de planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração, na transição. Eles também, em algum momento, vão entrar numa outra transição, se entraram, não sei, que é para planeta feliz. Mas nós estamos na posição de Capela naquela época. A data certa não tem, alguns falam 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos atrás, não sei. Nós estamos naquela posição de planeta de expiação para a regeneração. Quando nós estamos aqui, pessoas que estão no planeta de regeneração passando para mundos felizes, que não poderão passar, virão para cá. Vocês compreendem que esses que virão para cá, tecnologicamente, são muito melhores, mas moralmente também, para o nosso nível, não para o nível deles, eles não poderiam ficar lá, mas para o nosso nível moralmente muito maior. Então, eles vão nos ajudar de uma forma muito mais efetiva. São espíritos muito melhorados, e a quantidade é enorme, são centenas de milhares. Mas tem um outro detalhe melhor ainda. Muitos desses espíritos trazem com eles anjos protetores. O que são esses anjos protetores? São familiares que se amam e pediram o Cristo daquele planeta que pudesse dar a oportunidade deles virem aqui encarnar, para ficar uma ou duas encarnações, não vão ficar aqui, para ajudar muito esses espíritos a eles não se transviarem. E logo depois eles voltam para o planeta feliz ou ditoso dele. Então vocês percebem que existe um movimento muito grande da divindade para ajudar a limpeza, para ajudar a fortalecer o início do processo de regeneração. Então, é mais ou menos essa história que a gente vê aí. Né? Muito importante aí a pergunta do Maurício, espero que esclareça vocês, e o mais importante disso tudo é vocês compreenderem. Nós temos um papel nesse processo muito importante, e não gostaria de deixar de citar esse vermelho que está aqui, que fala assim, os planos inferiores estão passando por uma acentuosa limpeza que os amedronta, pela incerteza do que acontecerá com eles. E essa última cartada, que eu falei, eles vão tentar levar. Nós estamos num processo de aferição. Nesse processo de aferição, é muito importante a gente entender essa mensagem aqui, gente. Devia ter colocado em vermelho. Está dizendo assim, mas a maioria das criaturas não faz a menor ideia do que lhe será pedido. O que significa isso? Significa, gente, que nós estamos num combate muito forte, que num processo de transição agora, esse combate é muito maior. As obsessões, os processos de influenciações vão aumentar muito.
Então, a nossa dedicação é muito forte. Dando continuidade a uma pergunta que o Maurício fez sobre se, quando, nesse processo de transição planetária, nessa passagem que faremos para o mundo de regeneração, se espíritos de outros orbes virão encarnar na Terra com o objetivo de nos ajudar. E tem uma página aqui no livro que eu vou ler a íntegra para vocês, um pequeno texto que comprova que sim, assim como quando nós passamos da fase de planetas primitivos para provas, expiações, tiveram espíritos, né, que vieram de capela para nos ajudar nesse impulso do progresso, que também espíritos de outros orbes do sistema planetário virão sim em nosso auxílio. Eu vou ler para vocês uma parte que um espírito chamado de alto nível, alto escola, chamado Chantor. Ele fala isso com muita propriedade. No livro, ó, o livro A Decisão, eu vou deixar depois a página para quem quiser, tiver interesse de ler o capítulo na íntegra. Então, vejam só o que o nosso irmão ele está conversando com várias pessoas, está acontecendo uma reunião de vários espíritos que eles estão preparando, que são todos empenhados nesse processo, né, de planejamento, uma programação nesse processo dessa transição planetária. Então, veja o que ele diz. Ó. Todos nós, seus irmãos de sistema solar, estamos gratos e felizes em poder colaborar na renovação em curso. É mais um planeta redimido que se engrandecerá perante a vida universal, dando um salto na hierarquia evolutiva e adentrando em novas responsabilidades. Nesta nova era, eles poderão partilhar conosco de recursos e perspectiva de vida até então inimagináveis. Mas o preço a pagar é bem claro: o de abrir mão de seu egoísmo milenar e das tendências inferiores, para que a dinâmica do espírito imortal lhes marque as consciências em definitivo, desvelando aspecto de beleza e sabedoria, reservado à maturidade espiritual. Muito terá de ser feito, a fim de que deixe para trás as expressões da pobreza, violência, barbárie, separatividade, de toda a ordem e de todos os males mentais, oriundo dessa postura infantil que representa as distorções do amor entre eles. A fraternidade será a qualidade de sua movimentação depois dessas ocorrências e mudanças. Então, gente, aqui nesse pequeno texto, depois ele continua ali a fala, fica bem claro que sim, que como ele fala, que espírito e que irmãos, né, do sistema solar, que virão, sim, já estão, né, nos ajudando, né, nesse processo, estão trabalhando ativamente para impulsionar a evolução, né, essa nova adaptação a esse novo momento que a Terra está se preparando para passar. Então, e como ele disse ali, né, que terá, né, um preço, como ele falou, né, de a gente abrir mão, né, vai ter um preço, olha que interessante que ele fala. Mas o preço a pagar é bem claro: abrir mão do seu egoísmo milenar, das tendências inferiores, para que a dinâmica do espírito imortal lhes marque as consciências em definitivo, desvelando aspecto de beleza e sabedoria, reservado à maturidade espiritual. Então, para nós merecermos, né, viver num planeta melhor, em melhores condições, num planeta onde que o bem esteja assim sobressaindo, que já aquelas pessoas que têm o mal superando a sua vontade já não estarão aqui. Então, todos que ficarão na Terra estarão com a propensão muito forte ao bem. Mas para que isso aconteça, é preciso abrir mão, né, das coisas negativas, dos nossos futuros,
equivocados, né? E ter aquela decisão de querer melhorar. Então, vou passar agora para o Rui. E o mais importante, quando a gente fala assim, vou para um planeta de regeneração, é um planeta melhor, que beleza, né? Vai ser tudo melhor, vai ser tal. Ok, mas o que vai ser exigido de você? Você tem ideia? A gente não fala desse lado, a gente só fala do lado que vai ser melhor. Mas o outro lado é muito mais exigência. Por quê? Porque o seu esforço para merecer, o seu esforço para viver num mundo que quer se melhorar é muito maior. Não é? Porque vocês pensam o seguinte: viver num plano de expiação e provas, num planeta primitivo, tem muitas dificuldades, muita dor. Mas é tudo hábito, é instinto, é emoção. Não tem esforço, gente. Aqui não. Aqui o esforço é de vencer o instinto, vencer a emoção, vencer o hábito. E as pessoas estão acostumadas com o automatismo, que é muito mais fácil. Aqui estamos falando de consciência. Estamos falando de ser consciente do que faz. É se preocupar, disciplina, se dedicar. Olhem as virtudes. Nós vamos falar, quando a gente entrar no item 3, nós vamos falar das virtudes. E os vídeos sobre as virtudes, eles mostram muito isso. As virtudes básicas, que são as mais importantes no sentido de que é o início. Aí tem lá disciplina, perseverança, né? Empenho. Tudo isso vai ser exigido muito de nós, não tenha dúvida. E quando a gente for para um planeta ditoso, mais ainda, não pensem. Não pensem que essa moleza da automação, essa moleza dos instintos, das emoções que a gente faz, e a vida deixa a vida nos levar, a gente adora isso, né? Que isso vai ocorrer. Não vai. Qual a vantagem do outro lado? É que a paz, a harmonia vai chegando em nossas vidas. Isso é muito importante entender. Gente, nós vamos chegando aqui ao nosso fim, né? Nós vamos fazer aqui a nossa finalização com a prece do Maurício, e aí depois nós vamos encerrar o nosso trabalho, e sempre lembrando a vocês, façam as perguntas pelo WhatsApp, não fiquem com dúvida, tá certo? Muito bem, então vamos terminando aqui. Do nosso Pai Maior, traz para esclarecer, nos orientar, para que consigamos, através desse conhecimento, fazer nossa reforma íntima, para que a gente possa colaborar, contribuir e estar presente nesse mundo que se aproxima de regeneração. Agradeço a todos os irmãos que participaram, aos nossos irmãos que nos intuíram, desencarnados, aqueles irmãos desencarnados que estão junto de nós aprendendo, e que essas instruções seja útil a todos nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecendo a vocês, o Maurício fez a nossa prece e a gente vai fechar, terminando a transmissão. Muito obrigado, que Deus abençoe, que ilumine vocês todos. Gente, boa noite para todos, fiquem na paz. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí, fica com Deus. Um abraço.